Introdução ao Direito Eleitoral Brasileiro. Conceito e natureza jurídica do direito eleitoral. Olá, eu sou Paulo Golambil, que nessa aula vamos conhecer sobre as noções introdutórias do direito eleitoral brasileiro e onde essa matéria se encontra em relação ao resto do campo jurídico. O direito eleitoral pode ser conceituado como ramo do direito público que trata de institutos relacionados com os direitos políticos e as eleições, em todas as suas fases, como forma de escolha dos titulares dos mandatos eletivos e das instituições do Estado. Essa noção é oferecida pelo doutrinador Joel Cândido. Vamos destrinchar o conceito colocado? Inicialmente, é preciso pontuar que o direito eleitoral se consolida como um microsistema do direito público. A questão é relevante tanto em face de uma classificação científica, mas especialmente para entendermos a lógica de regulamentação dos direitos políticos e do processo eleitoral, que seguem um paradigma de legalidade restritiva. O principal objeto subjetivo do direito eleitoral, isto é, quem é regulado pelo sistema, são os agentes e partidos políticos, bem como toda a cidadania, em razão de seus direitos políticos. Além de garantir a legitimidade do processo eleitoral para que sirva aos seus propósitos de gerar harmonia social por meio da distribuição equânime de poder. Mas o direito eleitoral não regula todas as atividades desses sujeitos. Agentes políticos são regulados pelo direito administrativo em suas funções estatais, direito privado nas relações externas ao Estado, direito parlamentar no que tange às casas legislativas e assim em diante. O direito eleitoral dá regramento especificamente para o processo eleitoral, considerado em todas as suas etapas, do alistamento até a diplomação, como ilustra o infográfico em sua tela, que contém as seguintes etapas: alistamento, convenção partidária, registro de candidatura, propaganda eleitoral, eleições e diplomação. Vamos entender cada uma delas. O processo eleitoral tem como ponto de partida o alistamento eleitoral, no qual os cidadãos habilitam-se a votar por meio do título eleitoral e são cadastrados pela Justiça Eleitoral. O período eleitoral em si começa com as convenções partidárias, nas quais os partidos políticos definem suas estratégias e escolhem os candidatos que concorrerão aos cargos eletivos. Já o registro de candidatura é o passo subsequente, no qual os candidatos oficializam sua participação nas eleições perante a Justiça Eleitoral. A propaganda eleitoral, durante o período da campanha, desempenha um papel crucial, permitindo que os candidatos apresentem suas propostas e ideias aos eleitores. As eleições propriamente ditas são o ápice desse processo, momento no qual os cidadãos exercem seu direito de voto e elegem seus representantes. Por fim, a diplomação dos eleitos encerra o ciclo, conferindo-lhes oficialmente os cargos para os quais foram eleitos. O direito eleitoral se encontra numa fronteira entre a soberania popular e as instituições do governo representativo, servindo como uma ponte entre esses dois espaços. Por isso, toda a matéria se vincula a esses dois fundamentos: garantia da soberania popular e republicanismo. Esse binômio pode ser compreendido de outra forma em uma contraposição entre a liberdade do eleitor para decidir quem lhe governará e a igualdade dos candidatos para competir pelo voto desse eleitor. Todo o ordenamento eleitoral vive entre essas duas noções. A competência para a construção da legislação eleitoral é privativa da União, com a exigência de promoção de lei complementar no que tange às hipóteses de inelegibilidade. Conforme ditame do artigo 14, parágrafo 9º e artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. No entanto, existe um poder regulamentar do Poder Judiciário, representado no TSE, que pode interpretar a lei e construir texto normativo por meio das suas resoluções. A matéria é regulada por um conteúdo esparso. Diferente do direito civil e penal, que são codificados, o direito eleitoral depende de conhecer uma gama ampla de textos legais. As normas eleitorais receberam duas importantes codificações históricas por meio dos Códigos Eleitorais, de 1932 e 1965, esse último ainda vigente. Mas seu tratamento legislativo se tornou mais disperso no período da redemocratização. Uma nova tentativa de consolidação foi aventada pelo Projeto de Lei Complementar 112 de 2021, mas não avançou no Congresso Nacional. Portanto, o estudante da matéria tem de enfrentar um conjunto de normativas esparsas e muitas vezes contraditórias, pontuadas por um conjunto de resoluções e precedentes que estabelecem a espinha dorsal
do direito eleitoral. As principais normativas do campo são o Código Eleitoral, que é a Lei nº 4.737 de 1965, a Lei das Eleições, que é a Lei nº 9.504 de 97, a Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei nº 9.096 de 95, e a Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar nº 64 de 1990, além das resoluções do TSE. Embora outros instrumentos diversos emprestem regras e princípios para o exercício do direito eleitoral. Portanto, o estudo dessas normativas, junto de decisões dos tribunais superiores, é boa parte do que constitui a face científica do direito eleitoral, pela qual se abrem as alternativas de intervenção na realidade prática do contencioso jurídico. Para compreender melhor, o Dicionário das Eleições tem centenas de verbetes sobre os instrumentos típicos da disputa e jurisdição eleitoral e serve tanto para leigos como especialistas compreenderem os principais conceitos da matéria. Para concluir a aula, pudemos verificar que o direito eleitoral é um campo específico do direito público, mas com normatividade esparsa, o que implica um estudo cuidadoso e sempre atento da matéria. Espero que tenham gostado da aula, desejo a todos ótimos estudos!